Oi, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aproveitando que eu tô trabalhando em casa hoje de manhã, mas de tarde vou pro escritório e resolvi fazer mais uma maquiagem, assim, de dia a dia, de como que eu me maquei de manhã antes de trabalhar. Eu fiz um efeito um pouquinho diferente nos olhos, que sempre que eu uso essa combinação de sombra com lápis, eu recebo muitas perguntas no Instagram de, né, como que eu consegui esse efeito, qual é a cor do lápis, a cor da sombra. Então aproveitei e gravei tudo pra vocês, então é só ficar de olho pra vocês verem como que eu consegui esse efeito. Bem, então, cara lavada, sem nada, já passei, tô com filtro solar, todos os meus cremes e serums e assim, tudo que eu passo de manhã no rosto normalmente. Eu já fiz um vídeo que eu falei sobre, né, tudo que eu uso no dia a dia, então vou deixar o link aqui se vocês quiserem ver. E aí, eu pessoalmente sempre começo pela base. E nesse vídeo eu queria usar alguns produtos que eu mencionei em outros vídeos e que algumas leitoras pediram pra eu mostrar, tipo, com mais detalhes e tal. Então dessa vez eu vou usar a Maestro da Giorgio Armani, que eu falei no meu vídeo sobre bases, que é, assim, é uma das minhas preferidas. Ela já tá quase acabando, eu tive que chacoalhar bem pra pegar o restinho. E ela, o formato é assim, tá vendo? De gotinha. Ela é super levinha, eu não gosto de base pesada, nunca uso base pesada, assim, uma base de super cobertura não é o que me atrai numa base, muito pelo contrário, é justamente o efeito, sim, que eu não tô usando praticamente nada, só dá uma melhorada na minha pele. E essa base, em especial, ela dá esse efeito e ela ainda tem um acabamento, assim, meio aveludado, então ela é uma base que fica sequinha na pele, mas que não é seca, mas que tem uma textura. Enfim, eu amo ela. E a recomendação é que você passe com os dedos. Eu não gosto de passar nada com as mãos, eu não gosto de passar nada com os dedos e me dá uma aflição. Então eu prefiro usar pincel. Com essa base especificamente, porque ela é muito líquida, eu acho que dá mais certo quando eu uso pincéis assim com as cerdas mais durinhas. Então esse aqui é o Pro Flawless Airbrush número 56 da Sephora. E aí eu meio que só pinto a base no rosto. Aí tá vendo? Ela já dá assim um efeito. E sério, ao vivo ela deixa a pele assim um veludo. É muito, muito boa. É a que eu mais uso, sem dúvidas. Aí, apesar da cobertura bem leve, você pode aumentar a cobertura se você quiser, onde precisa. Então eu sempre acabo passando um pouquinho mais assim nessa área central do rosto, que é geralmente onde eu tenho mais vermelhidão em volta do nariz e tal, onde eu tenho umas manchinhas aqui na maçã do rosto. Por acaso tô com uma manchinha aqui também de uma espinha que eu fiz justiça com as próprias mãos. Depois eu passo corretivo. Eu não gosto, assim, eu acho que não fica natural na vida real e acho que começa a craquelar e deixa, ao longo do dia, deixa essa parte aqui do rosto com cara de vencida, então eu não gosto daquele corretivo que você passa aqui, assim, aquela coisa, né, de bem vídeo, YouTube, Kardashians e tal. Eu acho que na vida real não funciona. Então eu gosto de passar corretivo só aqui, assim, onde eu tenho um pouquinho de olheira. Eu não passo aqui no canto externo dos olhos, porque eu não tenho olheira aqui, né, mas um pouquinho de escuridão aqui dentro, assim. E aí você evita que fique com isso aqui tudo craquelado, que, né, que acentua, se você já tiver rugas, acentua, se você não tiver, parece que tem. Então, esse aqui é o Clé de Pô, na cor Ivory. Aí eu coloco só um pouquinho aqui assim. Pode espalhar com os dedos, mas eu ultimamente tenho usado esse pincelzinho aqui, que é o da Sephora, na mesma linha Pro, mas esse aqui é o número 57.
Aí coloco só nessa parte aqui de dentro dos olhos, que é onde eu tendo a ter mais olheira mesmo, mais escuridão. E aqui na parte interna também. E aí, se precisar em alguma outra parte do rosto, né, que eu esteja com manchinhas, tipo aqui e tal, aí em volta do nariz. E quando eu acabo de passar todos os produtos de base, né, de pele, que é tipo a base, o corretivo, eu vou com a mão mesmo, ou então uso aquela esponjinha Beauty Blender, então da Real Techniques, e vou passando assim no rosto todo pra, tipo, assentar, sabe? E deixar mais nesse efeito, tira os excessos e dá mais esse efeito assim de pele com cara de pele. E pronto. Aí eu tenho gostado bastante de usar um pouquinho de bronzer, assim, só pra definir o rosto. E quando você passa a base, principalmente se você tem costume de usar uma base mais pesada, acaba apagando a definição, né, do rosto. Deixa aquela coisa assim, os olhos ficam com cara de inchados, a bochecha parece que fica mais redonda e tal. Então, apesar de que eu nunca gostei muito de bronzer, porque eu me acho muito amarela, eu ultimamente tenho usado e acho que dá um realce, né, na bochecha, um contorno e tal. E aí, um produto que eu tenho usado e que eu tô gostando bastante é o Soleil Tan da Chanel, que é um bronzer em creme. Então, ele vem assim, aí eu uso esse pincel de contorno mesmo da Real Techniques. Aí pego só um pouquinho e passo. Ele é um produto em creme, mas ele seca como se fosse um pó. Então ele não deixa a pele melada, sabe? Porque esses contornos em creme geralmente deixam bem melados. Mas ele tem uma cor muito sutil, ele tem uma cor de pele mesmo, ele deve ser só 1 ou 2 tons acima da minha pele normal. Então, ele dá um realce que não fica com cara de fake. Não fica assim, sabe, aquela mancha marrom quando você tá andando na rua e vai pro escritório e tal. Porque, né, convenhamos que na vida real ninguém tem aquela bochecha com uma listra marrom, assim, no meio. Então, ele é praticamente imperceptível, que é uma coisa que eu particularmente gosto. Se você tem a pele mais clara que a minha, ele vai ficar ainda mais realçado. Se você tem a pele mais escura que a minha, ele vai ficar menos realçado. E depois que ele seca, ele também, tipo, ele não fica cremoso, sabe? Ele seca com uma textura em pó também. Mas eu acho que por ser mate, né, não é um bronzer com brilho, e ter essa textura mais em creme, ele se mistura melhor com a base, fica uma coisa assim praticamente imperceptível. Então ele que eu tenho usado mais assim no dia a dia para dar esse efeito mais bronzeado. Às vezes eu passo um pouco aqui na testa também, que eu vi em algum lugar que esse truque de passar bronzer na testa ajuda a diminuir a testa. E como eu tenho testão, qualquer diminuição é bem-vinda. Eu não faço contorno no nariz, nada disso, mas aí uso o que sobrou mesmo no pincel e passo no resto, tipo, né, ajuda a definir o maxilar, nos olhos. Aí ok. Aí depois eu passo para o blush. Esse aqui é o Luminous Flush da Hourglass. E eu gosto de passar o blush antes de passar pó, nada disso, porque aí tudo que eu passo por cima depois, todos, né, os pós, iluminadores, e que eu vá passar naquele dia, eles vão também ajudando o blush a meio que se integrar e se mesclar com o resto da maquiagem. Você não fica com aquela, né, maçã do rosto rosa, assim, pulando. E eu, pessoalmente, gosto de sempre usar um blush mais rosinha, porque eu acho que ele dá um ar mais de saúde, assim. Eu não gosto de deixar só com bronzer, porque eu acho que eu fico muito pálida, muito amarela. Então eu faço aqui assim. Só um pouquinho na maçã do rosto. E aí vou passando assim nos olhos também, na ponta do nariz. Pronto. Aí eu passo pros olhos e sobrancelha e gosto de deixar assim o pó, a finalização final, bem pro final mesmo. Então hoje eu vou fazer
um olho que eu faço sempre, assim, o meu repertório de maquiagem dia a dia pro trabalho é sempre mais ou menos o mesmo. Mas esse em especial, sempre que eu uso e tô no Insta Stories e tal, sempre tem alguém que me pergunta como é que eu fiz. Já teve leitoras, assim, que fizeram screenshots dos meus Snapchats, ou então dos meus Insta Stories, falando, tipo, como que você conseguiu esse efeito, o que que você usou e tal. Então é isso que eu vou mostrar agora. Aí começo. Sombra, como uma base, né? Eu não coloco primer, nada disso, porque não é que eu faça uma maquiagem super mega elaborada. Mas eu tenho usado bastante também essa sombra em creme da Chanel, que vem assim nesse potinho, que se chama Illusion d'Ombre, que é uma sombra de ilusão. Essa aqui é a cor 82 Emerveille, que ela é bem assim, um nudezinho meio brilhoso. Aí eu pego com pincel gordinho, pode passar com os olhos também. Eu prefiro o efeito com pincel, porque eu também não gosto de fazer nada com os dedos. E aí passo na pálpebra toda, sem nada assim específico. Ele só vai dar uma base, vai igualar o tom dos meus olhos, sim, da minha pálpebra, porque eu tenho essa região dos olhos mais amarelada, mais escura mesmo. Então ela dá um brilhozinho bem sutil e iguala esse tom, mas sem ficar com cara assim de que, oi, estou usando sete sombras. Eu uso ela como, tipo, uma base para tudo. Eu fiz aquele conjuntinho da MAC que você coloca, que você faz sua própria paleta, sabe? Você coloca suas cores preferidas. Então aqui eu tenho as minhas sombras. Algumas eu já tinha há muito tempo, só no potinho individual que eu tirei e coloquei aqui. E algumas outras eu comprei, assim, nesse separado. E aí eu tenho, deixa eu ver se eu consigo lembrar o nome de todas. Essa aqui é Copper Plate, que é, assim, é a sombra que eu mais uso, que eu tenho há mais anos. Essa aqui é Woodwink, que é um begezinho, assim, meio brilhantezinho. Essa aqui é All That Glitters, ou então All About Glitters. Essa aqui é a Shroom, eu acho. Depois eu verifico os nomes e deixo na caixa de informação pra vocês. Essa verdinha eu também adoro, mas não lembro do nome. E ainda tem um espaço aqui, quando eu achar mais uma que eu goste, que me apaixone, eu compro e coloco aqui, assim. Mas aí eu achei que fazendo assim, fica mais fácil eu ter que ficar carregando aquele monte de potinho individual da MAC e eu consigo fazer boas composições nessa paletazinha. Mas aí, então eu vou pegar, ó, a Copper Plate, que é essa aqui, que é um cinza mate bem sem graça, bem sem nada, mas ela dá um efeito bem legal. E vou passar no côncavo. Só aqui assim, só pra dar um sombreado. Mas, na verdade, até ficou mais forte do que eu esperava. Mas é só aqui assim no côncavo, pra dar um sombreadozinho. Porque aí, a atração desse olho é um lápis roxo. Sim, roxo. E pra quem tem olhos escuros, olhos castanhos, tons de roxo, de cobre, de verde, ficam muito bons e realçam os olhos. Então esse aqui é da Kiko. Ele é o Automatic Precision, na cor 714, e é daquele lápis assim, sabe, que você vai, que você roda e ele vai crescendo. E aí eu faço um risco sem muita precisão. Puxo no cantinho assim também. E aí eu pego um pincel desses assim de detalhe, ou então de delineador, e pego alguma outra sombra begezinha. Essa aqui é a Woodwink da MAC. E uso essa sombra pra esfumar. Então a sombra meio que tira um pouco do roxo do lápis, ajuda a esfumar, dá um efeito legal. Deixa eu fazer do outro lado agora. Pronto, fica assim.
Agora, sobrancelha. Eu tenho gostado bastante do efeito de, tipo, pentear e passar alguma coisa pra realçar a sobrancelha. Eu uso o Brow Artist da L'Oreal, é o que eu mais gosto. Tem um da Benefit também, mas eu ainda acho que esse aqui é melhor. E é um gelzinho, tipo um rímel de sobrancelha, só pra deixar a sobrancelha penteadinha no lugar. Mas aí ele ajuda, assim, a dar essa arqueada na sobrancelha e ele é um gelzinho que tem umas mini fibras. Então ele dá a impressão de que tem mais pelo na sobrancelha, sabe? Que a sobrancelha é assim mais grossa e mais cheia. Sem ter que usar lápis ou sombra ou ficar preenchendo, nem nada disso. Minha sobrancelha não tem, sim, falhas, né? Eu tenho menos pelo aqui no centro, mas aí só com o pincelzinho mesmo eu encosto. E aí ele já dá uma riscadinha, já preenche, mas sem ficar aquela coisa bloco. E aí, por fim, rímel. Eu tô usando esse aqui da Dior, que se chama o Pump and Volume, em preto mesmo, na cor 090. Mas esse rímel da Dior, que é novo, acho que foi lançado no ano passado só. Ele dá um efeito muito bom, assim, pra quem gosta de cílios volumosos, bem definido, bem alongado. Ele é muito bom, não empelota. E agora, um pouquinho de pó. O meu maravilhoso pó da Hourglass, o meu é na cor Dim Light. Mas aí ele eu passo aqui assim para o corretivo durar bastante e dar uma iluminada. Aí passo um pouquinho na testa também, mas na testa, como eu tendo a ficar mais oleosa mesmo na testa, eu passo esse da Charlotte Tilbury, que é assim, que se chama o Airbrush Flawless Finish. O meu é na cor 2, medium. Já cheguei no fundo, ó. Aí eu passo só aqui, assim, entre a sobrancelha, no centro da testa. Um pouquinho em volta do nariz. E aí, nos lábios, que também sempre me perguntam no Instagram o que eu tô usando, o que eu uso de batom. Aí, hoje eu resolvi usar um produto nacional, que é um lápis de boca da Quem Disse Berenice. Esse aqui é a cor rosé e ele fica uma cor super natural. E aí eu gosto de lápis de boca, não pra aumentar a boca, pra não sei o que, mas porque ele faz batom durar mais. Então eu posso usar, ele dura mais na boca, você vai repassando o batom, mas ele serve assim como uma base e ele uniformiza o tom do seu lábio. Então eu tenho usado bastante, tenho gostado bastante de usar. Então eu passo em volta pra contornar, mas passo por dentro também, como se fosse um batom. Não desenho o lábio por fora, nem nada disso, porque, cara, eu tenho lábio fino. Pintar por fora só vai me deixar ridícula. Então, paciência. Então, só desenho e contorno mesmo, pinto por dentro. E aí depois passo um batom. Qual batom que eu vou passar hoje? Vou passar esse aqui da Tanya Burr, que é um nude bem bonito. E sempre que eu uso me perguntam também, e é super baratinha. E pronto! Aí agora é só soltar o cabelo. E pronto. Tô pronta para ir pro escritório, para ir trabalhar, para sair, para fazer o que eu for fazer esse dia. Geralmente eu deixo para soltar o meu coque só quando eu chego onde eu estiver indo, porque aí eu guardo, assim, esse efeito cacheado porque eu estiver fazendo, né? Hoje eu tô trabalhando em casa, então vou ficar de coque o dia inteiro. E aí de tarde, quando for pro escritório, eu solto e aí ele fica assim. Espero que vocês tenham gostado. Podem deixar perguntas, sugestões aqui embaixo. Não esqueçam de dar um joinha e assinar o canal para vocês verem os próximos vídeos. E é isso, até a próxima. Tchau!